Achou que a pandemia tinha acabado? Achou errado, meu amor. Infelizmente. A essas alturas, você já sabe que você, brasileiro, está num dos lugares mais perigosos do mundo, num dos momentos mais perigosos da história contemporânea. E você sabe, portanto, que você tem que se cuidar, com o básico: máscara, mãozinha limpa, etiqueta respiratória, tanto distanciamento quanto possível. O que você talvez não saiba é aquilo que nos aguarda. E, como dizem por aí que uma imagem vale mais que 1000 palavras, então talvez fosse bom você olhar para o Átila. A evolução das feições dele durante a pandemia representam com muita fidelidade a evolução da Covid no Brasil. Esse é o Átila há um ano e esse é o Átila agora. E vem daí o fundamento daquele ditado meio infeliz, segundo o qual a ignorância é uma bênção. O Átila sofre porque não ignora o sofrimento alheio. O Átila, aliás, que começou a pandemia tentando ser apolítico, mas que a essas alturas parece já ter entendido que trocar um governante negacionista por um outro que dê um mínimo de valor à ciência é tipo trocar cloroquina por vacina. No comecinho de janeiro, se vocês lembrarem, eles tiveram uma troca de presidente. Trocaram um presidente que não usava máscara, que falava para as pessoas se aglomerarem, que falava para as pessoas que não tem que ter medo da Covid, que não vai acontecer nada, e o que acontecer tem que acontecer, por um presidente que virou e falou: tem que pôr máscara, tem que aumentar a vacinação, e o que aconteceu com os casos? Caíram. Foi cloroquina? Não, mandaram cloroquina pra cá. Foi tratamento precoce, ivermectina, azitromicina. Não, foi spray nasal? Não, foi máscara, fechamento e vacinação. E tirar um maluco que estava falando para as pessoas se aglomerarem e se comportarem como se não tivesse uma doença, que era o Trump. E falando em cloroquina, tá vindo aí uma onda de processos contra médicos e instituições que estimularam o tratamento que não trata, o medicamento que não medica e outros tipos de charlatanismo. Gente, uma hora isso vai chegar ao Brasil. O bicho vai pegar. E quando isso começar a acontecer, aí você vai ver gente que insistiu nesse negócio de cloroquina, de tratamento precoce. Você vai ver essas pessoas tentando de todas as maneiras possíveis dizer que elas nunca, em momento algum, apoiaram cloroquina, tratamento precoce, nada disso. Ainda assim restarão as provas que a justiça tem tudo para levar a sério, apesar de serem sim um tanto ridículas, tipo essa foto aqui do Bolsonaro com a Ema. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta já antecipava que esse tipo de responsabilização poderia acontecer um dia. Ele já imaginava que os cloroquiners poderiam ser pegos. E isso ajudou a derrubar tanto ele quanto o Nelson Tait, que teve no ministério na sequência aí do Mandetta. Em maio de 2020, o Mandetta já estava fora do ministério e falou sobre isso. Naquela oportunidade, a gente fez um vídeo aqui no Meteoro e eu vou deixar rolar um trechinho para você entender a gravidade da coisa. O posicionamento dele sobre a cloroquina agora vem carregado de ironia. Ele diz: sabemos que, se não fizer absolutamente nada, e se você tem 25 anos, é saudável e tiver a Covid, teria 99% de probabilidade de ter uma forma leve e sair bem. Se eu te tratar com a fita do Senhor do Bonfim e cloroquina, teria 99% de chance. Com a camisa do Botafogo e cerveja preta, também. Se tiver com 68 anos, aí teria mais chance de complicar. O que o presidente quer é que o Ministério faça como se fosse uma prescrição, para que todas as unidades de saúde, mesmo sem confirmação da Covid, seja entregue a cloroquina. Tudo baseado nessa coisa de que um médico falou: acho que é bom. Esse trecho da entrevista é apenas o mais cômico. A revelação mais pesada é a que vem quando Mandetta é questionado sobre o porquê dessa insistência toda na cloroquina. Ele não hesita e vai logo ao ponto, dizendo que a prescrição da cloroquina tem muito mais a ver com política que com medicina. A ideia de dar a cloroquina na cabeça da classe política do mundo é que, se tiver um remédio, as pessoas voltam ao trabalho. É uma coisa para tranquilizar, para fazer voltar sem tanto peso na consciência. O Donald Trump defendeu a cloroquina, mas voltou atrás e parou.
Nos Estados Unidos, isso gera processo contra o Estado. Aqui no Brasil, não. Se morrer, morreu. Para mim, foi isso que fez com que o Tait falasse: não vou assinar isso, vai morrer gente, e ficar na minha nota. Então tá aí, pode estar vindo uma onda de processos contra profissionais e contra instituições que incentivaram o uso do tratamento sem eficácia comprovada pela ciência. A dúvida que fica agora é: e os comunicadores que levantaram teses suicidas, anticientíficas? Eles tiveram uma influência sobre seus públicos. Será que eles também devem ser responsabilizados? Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5.000 americanos morrem engasgados por ano, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível? Mas o maior culpado de todo esse horror que a gente viveu, e lamento dizer, ainda segue vivendo, esse maior culpado ele ainda está impune. Mas pelo menos o Tribunal de Haia aceitou recentemente aquela denúncia de genocídio contra o Jair Bolsonaro. A maioria das denúncias desse tipo, elas costumam ser descartadas imediatamente. Essa foi aceita. Agora resta saber se o Tribunal de Haia vai abrir o inquérito. Esse seria o próximo passo. E aí depois disso a gente tem que se perguntar: será que a comunidade internacional vai se mexer para que o Bolsonaro seja condenado? Veja, talvez, mas só talvez. É que se o mundo precisar mesmo pegar um desses líderes negacionistas para punir e para dar um exemplo, para estabelecer um parâmetro mínimo assim de gestão de crise sanitária, isso para quando a próxima pandemia vier, porque eu lamento informar, uma próxima pandemia virá mais cedo ou mais tarde. Enfim, se precisar pegar alguém para servir de exemplo, Bolsonaro é um excelente candidato. Até porque um dos poucos líderes que rivalizava com Bolsonaro em burrice ou crueldade, que era o presidente da Tanzânia, esse aí acabou de morrer de causas assim controversas. Pode ter sido Covid, tem tudo para ter sido Covid, uma doença que, segundo esse presidente aí da Tanzânia, não pegou ninguém no país dele porque Deus estava protegendo o país. E aí, como Deus estava protegendo o país, ele não precisava fazer nada, nem decretar isolamento, nem incentivar o uso de máscara e muito, muito menos comprar vacina. Morreu. Enfim, se algum líder mundial for ser mesmo responsabilizado, o Bolsonaro tá aí. Quem viver, verá. O único problema é que as chances de viver estão diminuindo dia após dia. Imagine que em 17 de março de 2021, o Brasil registrou 28% das mortes de Covid-19 em todo o mundo. Isso apesar da população brasileira representar menos de 3% dos habitantes desse planeta. O que esperar então das próximas semanas? Depende. Se você for ouvir os políticos, principalmente os aliados do governo, aí você vai concluir que, ok, a situação é confortável. Foi o que disse o líder do governo, o Ricardo Barros, que é acusado, entre outras coisas, de lavagem de dinheiro e também, claro, de corrupção. Eu sei que essas acusações contra ele não tem nada a ver com a situação que a gente está comentando aqui, mas é que eu sou a favor de dar o currículo completo das pessoas. Então a nossa situação, ela não é tão crítica se comparada a outros países. É uma situação até confortável. Situação confortável, segundo o líder do governo. Agora, para ouvir o que estão dizendo os cientistas. Em fevereiro, o Miguel Nicoleles, que coordenou o combate à Covid no Nordeste, em fevereiro, ele já estava avisando que eleições, aí festas de fim de ano, depois Carnaval, tudo isso atuou para sincronizar a doença por todo o Brasil. O que ele quer dizer com isso? Antes, cada região enfrentou o seu período mais crítico num determinado momento. Isso aconteceu em 2020. Agora, em 2021, é todo mundo junto, ferrado e ao mesmo tempo. Foi para o jornal O Globo que ele disse:
Estou vendo a grande chance de um colapso nacional. Não é que todo canto vá colapsar, mas boa parte das capitais pode colapsar ao mesmo tempo. Nunca estivemos perto disso. Isso foi em 16 de fevereiro, meio que dá para ver isso se confirmando dia após dia. E agora resta a gente observar o que o Nicolelli está dizendo em 16 de março de 2021. Apenas um lockdown nacional imediato, com auxílio emergencial e criação de uma comissão nacional para mudar totalmente o rumo do manejo da pandemia e aumentar a vacinação 10 vezes, poderá nos dar qualquer chance de salvar o Brasil de uma hecatombe épica. Não dá para esperar que essas medidas sejam tomadas, até porque se você acompanhou o noticiário, você sabe que o novo ministro da Saúde que está aí, ele não quer saber de nenhuma dessas coisas. Aliás, se quisesse saber de lockdown e de vacina, ele não seria ministro do governo Bolsonaro. Não dá para esperar nada desses caras. Enfim, isso deve ajudar a modular as suas expectativas, mas vamos voltar lá para o Átila para a gente entender um pouco melhor o que esperar das semanas que estão por vir. Até onde a gente pode chegar com 3 mil casos? A gente pode chegar a 5, 10, 15 mil mortes por dia. A gente pode ter 3 mil mortes por dia por 2, 3, 4 meses. Tranquilamente pela frente. Só não vai chegar num teto tão alto, só não vai durar tanto tempo com a nossa ação. Com o fechamento, com o distanciamento, com o uso de máscara e com a vacinação a longo prazo, conforme essa campanha vai acontecendo. Depende de nós. Infelizmente, não podemos, nós, nem eu, nem você, negociar vacina com, sei lá, a Pfizer, né? O melhor que a gente pode fazer é se cuidar, e aí vale o básico, de novo. Lavar a mão, usar máscara, manter o distanciamento, tanto quanto possível. Todas essas coisas são mais necessárias do que nunca nesse momento. Porque eu não sei onde você mora, mas o mais provável é que a essas alturas, se você adoecer, não vá ter um leito de UTI para você. O risco é real. E quando o risco é real, a coragem também tem que ser. Boa sorte. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.